pelo Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Vamos estudar a história de Gideão? Oi, turminha, tudo bem? Espero que sim. Deus abençoe vocês, a vocês e as famílias de vocês, que estejam firmes seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos voltar a estudar a Bíblia Sagrada. Vamos continuar no livro de Juízes. Essa semana vamos aprender alguma coisa sobre o Gideão. Gideão. E vamos ver isso no livro de Juízes, nos capítulos 6 e 7. Pegue a sua Bíblia lá. Se você precisar, peça ajuda para os seus pais, para os seus avós, para a pessoa responsável por você e abra lá. Livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Já já a gente continua. Até já! Eu já abri a minha Bíblia no livro de Juízes. Olha lá. Juízes. Juízes? Estou aqui no capítulo 6. E também vamos ver o capítulo 7. Abriu a sua Bíblia aí? No capítulo 6 nós vimos uma coisa muito importante. Mais uma vez, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Não é fácil, não é? Acontece, infelizmente, ao longo de toda a história, né? E as pessoas se dizem cristãs, eu vou seguir a Deus, eu vou confiar nele. Dos nossos dias já conhecemos há mais de 2000 anos e ainda tem gente que fala, vou seguir, vou andar firme com o Senhor e se desvia. Foi o que fizeram aqui os israelitas e com isso receberam da parte do Senhor uma repreensão. Foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Será que o Senhor resolveu esse problema? E se ele resolveu, como foi que ele fez isso, hein? Vamos ver? O Senhor foi até um dos israelitas chamado Gideão e se apresentou a ele como um anjo. E a Bíblia mostra isso para a gente no capítulo 6 do livro de Juízes, desde o versículo 11. Eu vou mostrar para vocês o texto. Espera aí que eu volto já. Está no capítulo 6 ainda. E no capítulo 6, Gideão rogou ao Senhor, olha só que ousado que ele foi, rogou que pudesse entregar uma oferta para o Senhor. Aí o Gideão, olha o versículo 19, preparou um cabrito, preparou bolos sem fermento, esses bolos asmos são sem fermento, colocou tudo num cesto e, vamos ver o que aconteceu, e foi levar lá para o Senhor. Olha o versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o Gideão fez. E então o anjo do Senhor, que estava com um cajado na mão, tocou na oferta e a oferta pegou fogo. Ela pegou fogo, mostrando que era o Senhor que estava consumindo a oferta com o fogo. E enquanto consumia a oferta com o fogo, o anjo do Senhor desapareceu. Era o próprio Senhor que se apresentava diante de Gideão. Uma coisa tremenda que acontecia durante o tempo do Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo nascer da Virgem Maria. Quando o Senhor Jesus nasceu da Virgem Maria, ele teve a sua encarnação ao longo da história. Nasceu como um bebezinho, mas antes ele apareceu várias vezes como a natureza humana, como um homem. Natureza humana do Deus eterno. A natureza humana aparecia e falava com algumas pessoas. Aconteceu dele falar com o Noé, com o Abraão, com o Moisés,
deixa eu ver aqui quem mais, com o Josué, e agora aqui está diante do Gideão, falando, dizendo o que ele deveria fazer, mostrando o seu cuidado e a sua autoridade para aquele seu servo. Gideão ficou muito preocupado. O que aconteceria com ele diante daquela visão que ele teve do Senhor? O Senhor disse: fique em paz, fique em paz. Por isso, o Gideão deu um nome para aquele lugar. O Senhor é paz. Yahvé Shalom. E o Senhor deu uma ordem para ele: vai lá e derruba o altar para Baal, para esse falso Deus. Vai lá e faz uma oferta em meu nome com um boi. E Gideão foi lá e fez tudo o que o Senhor mandou fazer. E fazendo isso, ele passou a ser chamado agora com um outro nome. O Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, aquele contra quem Baal deveria se vingar. E sabe por que isso? Eu vou te mostrar por quê. Porque as pessoas ficaram muito bravas com o Gideão quando ele derrubou o altar para Baal. E foram lá querer bater nele. O pai do Gideão, olha aqui o nome do pai do Gideão, Joás. O pai do Gideão falou assim, ó: se Baal é Deus, que por si mesmo contenda. Tá vendo? Se ele for Deus mesmo, que ele que lute. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque Baal ia lutar contra ele. Mas acontece uma coisa, meu amigo, minha amiga. Baal nem existe. Baal é um deus falso. Como é que ele ia lutar? Não dá para lutar, não existe. Só existe um Deus, só o Deus verdadeiro. O Senhor Deus tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo, que na pessoa do Filho, eterno e todo-poderoso, encarnou, se fez homem para nos redimir na pessoa do Senhor Jesus. É o único Deus verdadeiro. Depois disso, o nosso Deus deu outra ordem para Gideão. Gideão, vai lá, junta os homens e vai lutar contra os midianitas, esse povo que está lutando contra vocês por causa do pecado de vocês. O Gideão falou: mas será? Eu não sei se eu dou conta, eu sou pequenininho, eu acho que eu sou fraquinho, não vou conseguir. O que eu vou fazer? Eu vou provar a Deus de novo, pensou Gideão. Todas as noites, a água que está espalhada assim no ar, ela, quando encontra uma superfície mais geladinha, ela condensa a água. Aparece uma aguinha nessas superfícies geladinhas. Essa aguinha é chamada de orvalho. A aguinha que está espalhada no ar aparece nas superfícies mais frias. E esse aparecimento é o orvalho. Toda manhã isso acontece. Pois muito bem. Lá estava o Gideão diante de Deus, coçou a cabeça e falou: olha, eu vou pedir um sinal para o senhor. Se é mesmo para eu ir para essa luta, para esse combate, eu vou colocar um pedaço de lã aqui, e se é para eu ir mesmo, a lã vai ficar molhada com o orvalho e em volta vai ficar seco. Espertão ele, né? Só que o Senhor fez isso. O Senhor graciosamente, compreendendo a fraqueza daquele homem do Gideão, concedeu essa bênção para ele. Ele pôde ver esse sinal. Mas Gideão não ficou satisfeito. Gideão quis também que o Senhor fizesse novamente isso, só que da maneira inversa. Dessa vez era para molhar tudo em volta e ficar seca a lã. E Deus concedeu isso mais uma vez para Gideão. Esse Gideão era insistente, hein? Mas Deus é gracioso. Mas Deus é gracioso. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoou aquele seu servo, e ele então juntou os homens de Israel para um combate. E então, aqui no capítulo 7 do livro de Juízes, nós vemos que o Gideão, olha lá, Jerubbaal, que é Gideão, tá vendo aqui, ó? Ele se levantou de madrugada, juntou a turma dele, e olha que era muita gente, hein? Eram 32 mil homens. E o Senhor disse: é gente demais, vamos mudar isso? Como que o Senhor ia mudar isso? Bom, ele falou assim para Gideão: Gideão,
É gente demais. Vocês com esses 32 mil homens vão vencer porque, afinal de contas, eu vou lhes dar a vitória e vocês vão acabar achando que quem venceu foram vocês porque são 32 mil homens. Diz assim para a turma, Gideão: essa turma toda tem muita gente tímida, covarde, medrosa. Esses medrosos podem ir para casa. Eram 32 mil. 22 mil foram embora. Ficaram sobrando 10 mil. Mas 10 mil ainda era muita gente. 10 mil homens podiam continuar achando que a vitória tinha vindo do braço deles. Então o Senhor disse: Gideão, leve esse povo todo para tomar água no rio. Aqueles que se ajoelharem para tomar água e pegarem a água do rio e levarem a água até a boca, você separa para um lado. Aqueles que deitarem na margem do rio e beberem a água diretamente com a boca na água, você separa para o outro. E aconteceu isso. E só 300 colocaram a sua boca direto no rio. E Deus disse: são esses, são os pouquinhos que me interessam. Os outros 9.700 homens pode mandar para casa. O que Gideão ia fazer? Gideão era tão desconfiado e agora ia lutar contra os midianitas somente com 300 homens. Será que isso vai dar certo? Estamos no capítulo 7 de Juízes. E aqui, olha, nos versículos 17 para frente, nós temos o Gideão já mais confiante. E aqui no 17 ele vai dizer: olhem vocês para mim e façam o que eu fizer. Tá bem? Façam o que eu fizer. Por quê? Porque vocês vão carregar trombetas numa mão, cântaros vazios e tochas. Tá bem? Vocês vão carregar essas coisas aí. Combinado? Combinado. Quando vocês começarem, então, a fazer o que eu mandei fazer, vocês vão gritar: pelo Senhor e por Gideão! E aí vocês vão quebrar os cântaros, vão tocar as trombetas e vão deixar suas tochas bem levantadas. Na hora certa, todos aqueles 300 homens quebraram os seus cântaros. Plá! Imagina 300 vasos quebrando ao mesmo tempo. Plá! Quando isso aconteceu, em seguida eles tocaram a corneta. Um mau barulhão. Eles ficaram assim, fazendo muito barulho. E o pessoal lá do arraial, lá do acampamento dos inimigos, ficaram assustados. O que são esses vasos todos quebrando? O que é essa corneta toda? A hora que eles levantaram a cabeça para ver, tochas espalhadas por todo o acampamento. 300 tochas. Ficaram assustadíssimos. Queriam fugir. Um levantou a espada para brigar com o outro. E aí então o Senhor deu a vitória para o povo de Deus. Uma vitória de 300 homens sobre milhares de outros do exército dos midianitas. Deus abençoou e mostrou que Ele dá a vitória para aqueles que nele confiam. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus nasceu como um menininho, um bebezinho. Como um bebezinho, ele era muito frágil. Você que ainda é criança, sabe como são as coisas. Você há pouco tempo era um bebezinho, era frágil. Você como criança sabe que precisa do socorro dos seus pais, às vezes dos seus avós, dos seus professores, das pessoas responsáveis por você para poder resolver alguns problemas. É assim mesmo. Pois bem, o Senhor mostrou com a vida de Gideão que não importa se é frágil ou não, Deus é forte. Deus é o Todo-Poderoso. Quando Ele manda fazer, Ele capacita a ser feita a coisa que Ele mandou. E isso a gente pode ver, por exemplo, olhando o texto aqui de Lucas capítulo 2. Olha como Jesus nasceu. Olha lá no versículo 6. Estando eles ali, José e Maria, né? José, que era o esposo de Maria, embora não fosse o pai de Jesus, estando eles ali em Belém, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito,
enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Todo-Poderoso Deus nasceu como uma criancinha, um bebezinho. Mas alguém pode pensar, é porque era Jesus, né? Jesus, Deus encarnado, se esquecendo de que Jesus nasceu homem, nasceu gente. E foi pelo poder de Deus, o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, que tudo o que ele fez foi feito. O homem crente em Deus, fiel a Deus, obediente a Deus, Jesus sempre fiel ao Pai, no poder do Espírito, fez o que fez, louvado seja o seu santo nome. Mas nós temos também outras pessoas, pessoas como nós, como eu, como você, que somos pecadores, que cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus e por isso somos perdoados dos nossos pecados. Pessoas como a gente também foram capacitadas por Deus. E sabe como elas foram capacitadas? Quando perceberam que eram fraquinhas, que eram pequenas e carentes de Deus. Veja isso aqui com o apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Olha aqui o que está escrito no versículo 9, a palavra de Deus para Paulo, quando ele estava muito fraquinho, com muitas dificuldades. Olha ali. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é maravilhoso. A graça dele é que nos fortalece. E a graça de Deus nos basta em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por isso, meu amiguinho, minha amiguinha, não importa se você ainda é criança. Mesmo os adultos devem reconhecer que são fraquinhos, que não dão conta de honrar a Deus. Mesmo os adultos precisam perceber que sem Jesus Cristo não tem jeito deles terem comunhão com Deus, nem de viverem de uma maneira que honre a Deus. Vocês, crianças, também têm que pensar assim. Sem o Senhor Jesus, não haverá comunhão com Deus, não haverá amizade com Deus, não haverá amor com Deus. Sem Jesus Cristo, não haverá uma vida boa, santa, obediente, correta. Nós precisamos do Senhor Jesus. Na nossa fraqueza é que se manifesta a força de Deus para que nós vivamos de um modo que o honre. E isso é que é a verdadeira vida. Deus abençoe você e que você e a sua família vivam para a glória de Deus. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Agora, que tal você e a sua família orarem a Deus e cantarem alguma música em louvor ao seu santo nome? Escolham a música que vocês quiserem e orem ao Senhor. Até a próxima, se Deus quiser.